Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula do nosso curso de pós-graduação. Na aula passada, a gente iniciou o estudo do fato típico e vimos conduta e resultado. Hoje, a gente vai estudar o nexo de causalidade. Então, vamos lá. Nexo causal ou nexo de causalidade é o vínculo entre a conduta do agente e o resultado dela decorrente. Está disciplinado no artigo 13 caput do Código Penal, que fala: o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Quando o dispositivo fala em resultado de que depende a existência do crime, está se referindo, como a gente viu, aos crimes materiais, porque apenas nesses crimes se exige a ocorrência de um resultado naturalístico. Os crimes formais e os de mera conduta não dependem do resultado para existir. Verificar se houve nexo de causalidade significa, então, verificar se o resultado naturalístico, que é aquele que a gente percebe no mundo físico, foi causado pela conduta. Existem algumas teorias que buscam explicar quais condutas foram causa do resultado. A primeira delas é a teoria da equivalência das condições, teoria da equivalência das condições, ou teoria da equivalência dos antecedentes causais, teoria da condição simples ou generalizadora, ou teoria da conditio sine qua non, que foi idealizada por Julius Glasser. E, segundo ela, são causas de um resultado todas as condutas que, de alguma forma, contribuíram para a sua causação. Não importa se essa contribuição foi importante ou não, basta que, de alguma forma, a conduta tenha influenciado o resultado. Trata-se de uma causalidade meramente natural, uma relação de causa e efeito física. É adotada no artigo 13 caput do Código Penal. Aqui, o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Para que se saiba se, sem a ação ou omissão, o resultado não teria ocorrido, o sueco Thiem propôs um método de eliminação hipotética, que consiste na supressão em tese do comportamento e na verificação se a gente tira esse comportamento, o resultado teria ocorrido. Se, com a retirada do comportamento, o resultado não ocorresse, ele não seria causa, não havendo, pois, uma relação de causalidade entre a conduta praticada pelo agente e o evento. Esse método foi criticado porque ele causaria um regresso infinito. Vamos dar um exemplo para facilitar. Vamos supor que o agente vá na casa de um amigo que é policial militar. E ele sabe que esse amigo, por ser policial militar, tem uma arma de fogo dentro do armário. Então, esse agente vai, pega a arma de fogo do armário, janta na casa do amigo, sai e mata um desafeto. Aí a gente tem que ver todas essas condutas para ver se são causa do resultado. Em primeiro lugar, a gente vê os pais do agente. Os pais do agente, se os pais do agente não tivessem tido o filho não teria matado. Então, os pais do agente seriam causadores do resultado morte. O fato de o agente ter ido na casa de um amigo policial militar e ter pegado a arma dentro do armário, o policial militar também seria causador do evento, porque se ele não tivesse deixado a arma de fogo lá no armário, o agente não teria acesso à arma e não teria matado o seu desafeto. O fato dele ter jantado na casa do amigo não seria causa, porque ele jantando ou não, o resultado ocorreria da mesma forma. Então, acarretaria um regresso ao finito. O fabricante de arma também seria o culpado, seria causador do resultado, porque se ele não tivesse fabricado a arma, o fato não teria ocorrido. Na minha opinião, a crítica só tem razão de ser se a gente levar em consideração a teoria causal do delito, porque, de acordo com a teoria finalista, só é possível
considerar como causa do resultado ação ou omissão que seja dolosa ou culposa. A gente viu que, na teoria finalista, a conduta é dolosa ou culposa. E no nosso exemplo, nem o amigo policial, nem os pais do agente, nem o fabricante da arma atuaram com dolo em relação ao resultado morte. E, por isso, a conduta deles nem chega a integrar o rol das possíveis causas. Todavia, não dá para negar que há uma certa dificuldade da aplicação da teoria dos antecedentes causais quando se trata das hipóteses de causalidade hipotética e de causalidade alternativa. A causalidade hipotética ocorre quando o resultado ocorreria de qualquer forma, mesmo se a causa em foco não tivesse ocorrido, se não houvesse a ação ou omissão do agente. Por exemplo, vamos supor que um comandante militar ordenasse a execução de um prisioneiro de guerra e de forma ilegal, contra as convenções de Genebra, e o soldado obedecesse essa ordem, mesmo sabendo que o procedimento era ilícito. Se a gente aplica o método de eliminação hipotética, se a gente exclui a conduta desse soldado, a gente tem que o resultado ocorreria da mesma forma, já que outro subordinado acabaria cumprindo a ordem. Isso significa que, mesmo se a gente eliminasse a conduta ilegal do soldado, o resultado ia acontecer de qualquer maneira. Então, se chega ao absurdo de se concluir que a morte não teve causa nenhuma. Outro exemplo de causalidade hipotética a gente pode pensar num condenado à morte. O condenado à morte está lá na guilhotina, e aí o pai da vítima, com raiva, chega lá e aciona o gatilho e degola o condenado à morte. A gente, se eliminar essa conduta do pai da vítima, o resultado aconteceria de qualquer forma, porque o carrasco iria matar a vítima. Então, a gente chega a uma conclusão de que não haveria causa para a morte. Já a causalidade alternativa ocorre quando existem duas ou mais causas que causam o resultado, mas qualquer uma delas por si só seria apta a dar causa ao evento. Como exemplo, vamos supor duas mulheres, um homem que namora duas mulheres sem elas saberem uma da outra. Quando elas descobrem, as duas, sem saber, colocam veneno no café do homem. Então, o homem vai na casa de uma mulher e toma um suco com veneno. Depois, logo em seguida, vai na casa da outra mulher e toma um café com veneno e morre envenenado. E a perícia conclui que as duas dosagens eram suficientes por si só para causar o resultado morte. Então, se a gente elimina a conduta da mulher A, o resultado iria ocorrer do mesmo jeito, porque a mulher B colocou uma dose suficiente de veneno. E se a gente retira a conduta da mulher B, o resultado também ia acontecer de qualquer forma, porque o veneno aposto pela mulher A no suco também seria suficiente para causar a morte. Então, é uma das críticas à teoria da equivalência dos antecedentes causais. Da mesma forma, o partícipe de menor importância poderia restar impune. Por quê? Excluída a participação, o resultado ia ocorrer de qualquer forma em razão da atuação do autor. Por isso, para que a teoria da equivalência dos antecedentes causais funcione, é necessário que a gente acrescente a expressão quando e como ocorreu ao conceito de causa, ficando assim: causa é a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido quando e como ocorreu. Se suprimida a conduta, ocorrer qualquer modificação no tempo ou na forma como ocorreu o resultado, esse comportamento é causa do resultado. No exemplo do fuzilamento ilegal, mesmo que outro soldado atuasse na recusa do soldado que efetivamente matou, o resultado se daria em outro momento, se daria no momento posterior. Por isso, é causa do resultado. A segunda teoria é a teoria da causalidade adequada, ou teoria da condição qualificada, ou ainda teoria individualizadora, que foi desenvolvida por von Kris e considera a causa o antecedente adequado para produzir o resultado de acordo com o juízo de probabilidade ou possibilidade.
Para essa teoria, não basta que a conduta tenha contribuído para o resultado, é necessário que ela seja relevante e significativa o suficiente para ter contribuído de maneira substancial para a ocorrência do resultado danoso. Assim, se a gente considera todas as condições que possam ter contribuído para o evento, a gente analisa se a ação ou omissão do agente desempenhou um papel que foi determinante ou se foi relevante na produção do resultado. E essa verificação se dá com base na observação dos fatos da vida, no que normalmente acontece. E o que normalmente acontece é observado com base na regularidade estatística, levando em consideração a observação de um homem médio, que é aquele que tem cautela e prudências normais. A gente observa se é normal que aquela conduta acarrete aquele resultado, se é o que normalmente acontece. No nosso exemplo, não é normal nem comum que alguém pegue uma arma de fogo que está no armário do amigo para matar outra pessoa. Então, não é uma condição adequada. Essa teoria também não é isenta de críticas, porque é possível que, mesmo apresentando uma probabilidade mínima, uma conduta dê causa ao resultado. Além disso, a aplicação da teoria pode levar a inconsistências nas decisões judiciais, porque diferentes juízes, diferentes julgadores podem chegar a conclusões diferentes sobre qual antecedente é o mais adequado para produzir o resultado. E essa teoria foi adotada no parágrafo 1º do artigo 13 do Código Penal, que a gente vai estudar mais à frente. Teorias da imputação objetiva são teorias que buscam corrigir as falhas das teorias da equivalência das condições e da causalidade adequada. Elas apresentam pressupostos para que se impute, para que se atribua resultado a determinada conduta de forma objetiva, ou seja, independentemente da análise de dolo ou culpa. São teorias que fazem parte da escola funcionalista de delito, que é uma escola pós-finalista, e elas levam em consideração a criação de um risco não tolerado ou não permitido pelo ordenamento jurídico. Como a gente viu, tanto a teoria dos antecedentes causais quanto a teoria da condição qualificada partem da causalidade natural, da causalidade física, da relação de causa e efeitos físicos, só não respondendo a gente em razão da ausência do nexo psíquico, da ausência do dolo da culpa. Então, primeiro, a gente analisa se houve o nexo físico, se houve a causalidade natural, a relação de causa e efeito. E, em seguida, a gente analisa a presença do dolo da culpa. Para ver se houve um nexo físico, a gente usa a teoria dos antecedentes causais em conjunto com o método de eliminação hipotética de Thiem, ou, se for o caso, a teoria da condição adequada. Já na teoria da imputação objetiva, se busca limitar a própria causalidade física antes da análise do dolo da culpa. Para ela, a relação de causa e efeito deve ser analisada sob duas óticas: a causalidade física e a causalidade normativa. A causalidade física é a relação física natural de causa e efeito. Já a causalidade normativa diz respeito à criação de um risco proibido ou de um risco não tolerado para o bem jurídico. No nosso exemplo, a conduta do policial, que é amigo do agente, por ter deixado a arma de fogo no armário, é causa natural, é causa física do homicídio. Porque, eliminando-se o método, utilizando-se o método de eliminação hipotética, se a gente suprime a conduta, o resultado não ocorreria. Mas essa conduta não criou um risco proibido para o bem jurídico, que é, no caso, a vida da vítima. E, por isso, não está configurada a causalidade normativa. O risco criado foi normal, porque o policial agiu dentro do que se esperava. Ele era policial, tinha porte de arma, ele guardou a arma no local seguro. Quem criou o risco proibido foi o agente, que pegou a arma e atirou no desafeto. Perceba que essa análise se dá antes mesmo da verificação do dolo ou da culpa. Por isso, para a imputação objetiva, a análise da relação de causalidade se dá na seguinte ordem:
causalidade física, causalidade normativa, que é a criação de um risco proibido ou não tolerado, e elemento subjetivo, que é dolo ou culpa. Na análise da causalidade normativa, para que um resultado seja imputado a alguém, são necessárias, primeiro, a criação ou incremento de um risco juridicamente relevante, proibido pelo direito, e a realização material do risco no resultado. O agente cria um risco proibido quando ele realiza a conduta que vai além dos limites permitidos pela lei, colocando em perigo bens jurídicos protegidos, como a vida, a integridade física, o patrimônio, etc. Por exemplo, um motorista que dirige em alta velocidade em uma área residencial, colocando em risco a vida das outras pessoas, dos pedestres e dos outros motoristas. A teoria fala em risco proibido, porque para que haja manutenção e o desenvolvimento da sociedade, são aceitos certos riscos, os riscos permitidos, como, por exemplo, o tráfego de carros e a venda de armas de fogo. Seria impossível uma sociedade sem veículos ou sem arma de fogo, até para defesa, para atuação da polícia, seria impossível, e a gente não conseguiria se locomover sem os veículos. E os veículos causam, de fato, um risco, e esse risco é permitido socialmente. Existem, então, esses riscos permitidos, que são aceitos socialmente, necessários para o impulsionamento da sociedade. Aqui entra o fabricante da arma de fogo. A atividade dele, se ilícita, claro, está dentro do risco permitido, do risco tolerado, e por isso a sua conduta é despida de qualquer causalidade psíquica, causalidade normativa. E para que a gente analise a avaliação do risco, se é permitido ou tolerado, ou se é proibido, a gente deve fazer uma prognose póstuma objetiva. Prognose é uma previsão, é uma suposição do que vai acontecer. Póstuma, porque ela é feita em momento posterior, após a ocorrência da conduta do resultado. E é objetiva, porque leva em consideração o comportamento de um homem médio, que é aquele com cautela e prudências normais, não aquele homem extremamente cauteloso. É um homem que tem cautela e prudência normais. Já a realização do resultado, a realização material do risco no resultado, diz respeito à ocorrência do resultado em razão do risco criado pelo agente. Esse resultado deve estar contido na linha de desdobramento causal do risco criado. Vamos a um exemplo para facilitar. Vamos supor que está passando, que um pedestre vai atravessar a rua e aí passa um carro em alta velocidade fazendo o pedestre recuar. Ele estava já na via pública, e aí no que passa o carro, fura o sinal vermelho em alta velocidade, o pedestre volta para a calçada. E quando ela volta para a calçada, ela é assaltada e morre, porque ocorre um latrocínio. Não é natural, ou seja, não está na linha de desdobramento causal da conduta que a ação de furar um sinal vermelho em alta velocidade acarrete a morte de alguém por tiro, por disparo de arma de fogo. Portanto, para a imputação objetiva, como o resultado proibido não acarretou o resultado, como o risco proibido não acarretou o resultado, a conduta do motorista não vai ser tida como causa da morte. Pela teoria dos antecedentes causais e pelo método de eliminação hipotética, seria a causa sim, só não havendo a imputação do resultado ao agente por causa da ausência do elemento subjetivo. Com base nessas premissas iniciais, Klaus Roxin apresentou as hipóteses de exclusão da imputação do resultado. Para ele, para que haja a imputação objetiva do resultado, crimes materiais, né? Porque os crimes materiais são os únicos que possuem resultado naturalístico. Em relação a determinado sujeito, deve-se averiguar, primeiro, se houve diminuição do risco, melhora na situação do bem jurídico, criação ou aumento de um risco juridicamente relevante, aumento do risco proibido e esfera de proteção da norma. Vamos ver cada um
desses elementos. A diminuição do risco ocorre quando, com o comportamento, o agente melhora a situação do bem jurídico, mesmo que acarrete algum tipo de lesão a esse bem jurídico. Como exemplo, tem alguém que vai atravessar a rua e aí vem um carro e vem outra pessoa e empurra esse pedestre para que ele não seja atropelado e esse pedestre cai no chão e se lesiona. Houve uma causação de um resultado. Para a teoria dos antecedentes causais, o fato seria típico, mas seria antijurídico em razão do estado de necessidade. Já para a teoria de Roxin, não, porque houve uma redução do risco. Embora tenha causado uma lesão ao bem jurídico, houve uma melhora na situação do bem jurídico. Além disso, a conduta deve gerar diretamente a criação ou aumento de um risco juridicamente relevante, que seja dominável pela vontade do agente. Não adianta nada se o comportamento aumentou o risco, sendo esse risco não dominável pela vontade do agente. Como exemplo, a gente pode dar aquele exemplo clássico do sobrinho que compra passagens, que quer a herança do tio, e compra passagens aéreas para o tio, crente e na esperança de que o avião vai cair. O avião efetivamente cai e o tio morre. O resultado deve decorrer do risco criado pelo agente. Isso que é o risco juridicamente relevante. Nesse exemplo da queda do avião, não decorreu nenhuma conduta do agente. O avião caiu por condições climáticas, por problemas da aeronave ou por qualquer outra coisa, e não pelo risco criado. O avião não caiu porque o sobrinho comprou as passagens aéreas para o tio. O risco não foi juridicamente relevante porque não decorreu diretamente da conduta do sujeito. O resultado também deve ser imputado se o agente aumentou um risco que era permitido, tornando-o excessivo ou não permitido pela lei. Ou seja, o agente aumentou desarrazoadamente uma situação de perigo que já era existente, contribuindo para a produção do resultado. Vamos trazer um exemplo bem moderno, diferente de tudo que está aí do que o Roxin falou, mas é um exemplo que pode ser trazido para a atualidade. Durante a pandemia de Covid, depois da fase de isolamento, foi permitida a transição de pessoas em ambientes públicos desde que com o uso de máscaras. Isso daí é um risco tolerado. Se, por exemplo, alguém está contaminado e sai sem máscara, contaminando um idoso, e esse idoso pega a Covid e falece, esse agente desrespeitou o limite do risco permitido, criando, assim, um risco proibido. Portanto, o não uso das máscaras de proteção durante a pandemia de Covid-19 pode ser considerado um exemplo de aumento de risco proibido, de risco permitido, pois essa conduta aumentou significativamente o risco de propagação do vírus, e além do que era aceitável pelo ordenamento jurídico e pelas diretrizes de saúde pública, além do que foi aceito pelo governo, porque o governo permitiu a saída, ou seja, permitiu um risco, mas desde que com a utilização de máscaras. Por fim, há situações em que a criação ou o aumento do risco proibido acarreta a criação de outro perigo que não está no âmbito de proteção daquela norma. Um exemplo é a mãe que sabe que o filho foi assassinado e aí tem um infarto e morre. Não se duvida que o agente indiretamente criou o risco em relação à mãe da vítima, mas a norma que proíbe o homicídio protege as vítimas diretas da conduta, e não qualquer pessoa que possa sofrer dano indireto em razão da conduta. O artigo 121 do Código Penal protege quem foi morto pelo agente, e não qualquer outra pessoa que não tenha relação direta com a conduta de matar. Isso aí é a esfera de proteção da norma. Já Jacobs parte do pressuposto de que todo homem deve obedecer comportamentos que sejam adequados para a convivência em sociedade.
Dentro da sociedade, cada pessoa tem um papel social, que se for exercido de forma adequada, se for obedecido, não há que se falar em responsabilização por eventuais resultados danosos que possam vir a acontecer. Para Jacob, são 4 os critérios de imputação objetiva: risco permitido, princípio da confiança, proibição de regresso, competência ou capacidade da vítima. O risco permitido é muito parecido com o de Roxin. Para Jacob, se o sujeito age de acordo com o seu papel social, dentro dos limites dos riscos socialmente aceitáveis, ele não deve ser responsabilizado por eventuais resultados danosos que advierem de seu comportamento. Vamos para um exemplo. Vamos supor que um garçom que seja biólogo esteja lá servindo e ele saiba que um dos ingredientes usados lá na cozinha causa envenenamento. E aí ele está exercendo o papel social dele de garçom. Ele não é obrigado a agir, a falar ou a não fornecer a comida. Ele exerceu o papel social dele. O papel social dele que ele estava exercendo lá era o de servir a comida e não o de evitar o envenenamento da pessoa. Já o princípio da confiança se baseia na ideia de que uma pessoa tem o direito de confiar na observância da lei por parte das outras pessoas na sociedade. No trânsito, por exemplo, no trânsito de carros, a gente acredita que as demais pessoas vão cumprir as regras, vão parar no sinal vermelho, vão respeitar os limites de velocidade, etc. Segundo Jacobs, quando uma pessoa age de acordo com a lei e com as normas sociais estabelecidas, ela cria uma expectativa que é legítima de que os outros também vão obedecer a norma, que eles vão agir de forma semelhante. E essa expectativa legítima de conformidade com a lei forma a base para a confiança nas relações sociais, que ela é fundamental para a estabilidade e o funcionamento da sociedade. Não dá para a gente viver desconfiando das demais pessoas. No contexto da responsabilidade penal, o princípio da confiança de Jacobs implica que uma pessoa não pode ser responsabilizada criminalmente se ela agiu confiando na observância da lei por parte dos demais, por parte de outra pessoa. Por exemplo, um empregado que recebe uma ordem de seu empregador e para realizar uma determinada tarefa, ele pode confiar na legalidade dessa ordem e não pode ser responsabilizado criminalmente se a tarefa em questão for posteriormente confiada ilegal. Está aí o princípio da confiança. O subordinado confiou na legalidade da ordem. A proibição de regresso, por sua vez, visa corrigir o método de eliminação hipotética, que é de Thierry, no que tange ao regresso infinito. Como exemplo, temos o padeiro. O padeiro está lá vendendo pão e alguém compra o pão para envenenar o alimento e dar para outra pessoa. Vamos supor que o padeiro saiba da intenção da pessoa de envenenar outra pessoa, o desafeto. Pela eliminação, pela teoria dos antecedentes causais e a eliminação hipotética, a conduta do padeiro de vender pão seria a causa do resultado, independentemente de saber ele ou não a intenção homicida do agente, porque se a gente retira essa conduta do padeiro, se ele não vende o pão, o envenenamento não ocorre. Então, para a teoria dos antecedentes causais e para o método de eliminação hipotética, a conduta do padeiro é causa do resultado. Já para Jacobs, o padeiro não responde criminalmente pela morte, porque, apesar de estar ciente da intenção criminosa do agente, ele agiu de acordo com seu papel social. Ele não tinha o dever de impedir o crime cometido por outra pessoa. Afinal, o padeiro, como indivíduo, tem responsabilidade social limitada em relação aos atos de terceiros. O seu papel social é fornecer pão para os consumidores e não de prevenir crimes cometidos por outras pessoas. Mesmo que o padeiro saiba da intenção homicida de alguém de envenenar o pão, ele não pode ser responsabilizado, segundo Jacobs, por não ter impedido o crime, porque isso exigiria uma intervenção que está além do seu papel social.
O padeiro não possui o dever legal de impedir o crime, pois porque isso exigiria uma ação além de suas responsabilidades sociais e profissionais. Portanto, seguindo a proibição de regresso de Jacobs, o padeiro não pode ser responsabilizado pelo resultado, que é o envenenamento do pão, pois ele agiu de acordo com seu papel social e ele não tinha o dever de prevenir o crime em relação a terceiros. Por fim, Jacobs defende que as pessoas têm um dever de autoproteção. Sendo assim, se a vítima dá um consentimento e esse consentimento é válido, o agente não responde pelo resultado. Por exemplo, o instrutor de atividades radicais não vai responder se a vítima decide praticar esses esportes radicais e se ela venha cair e se machucar. Vamos agora falar sobre um tema que é importantíssimo na prática. A gente falou que o nosso Código Penal, como regra, adota a teoria da equivalência dos antecedentes causais e, como exceção, adota a teoria da causalidade adequada. A teoria dos antecedentes causais é aplicada quando há apenas um único curso causal, ou seja, quando uma conduta produz um resultado. Tem essa conduta aqui que inicia um curso causal e esse curso causal dá asa ao resultado. Eu disparo minha arma de fogo e mato alguém. Ocorre que pode acontecer de outras causas interferirem no curso causal que eu iniciei e que vão terminar influenciando o resultado. São as chamadas concausas. As concausas são causas que são externas à vontade do autor, mas que influenciam no resultado. Elas se iniciam fora do curso do desdobramento causal iniciado pelo autor, mas em determinado momento elas cruzam esse curso, influenciando o resultado. Esses cursos causais, que são imprevisíveis, estão disciplinados no parágrafo 1º do artigo 13 do Código Penal, que a gente vai estudar a partir de agora. As concausas podem ser dependentes ou independentes. Causa dependente é aquela que deriva da conduta do agente. Ela sozinha não produz o resultado. Vamos supor que um operário de uma construção civil está no andaime e ele está com equipamento de proteção individual defeituoso. Aí vem um colega, empurra ele despenca, cai lá embaixo e morre. Como exemplo de uma causa dependente, a gente tem o mau funcionamento do EPI, porque sozinha essa causa não é responsável pelo resultado danoso. Ela depende de outro fator, de outra causa, que é o empurrão. Já a causa independente é aquela que não tem relação com a conduta do agente. As causas independentes podem ser absoluta ou relativamente independentes. As causas absolutamente independentes são aquelas que surgem por força própria, não se inserido no processo causal iniciado pelo autor e que têm a aptidão de provocar sozinhas o resultado. Nesse caso, o curso causal iniciado por essas causas não cruzam aquele curso causal iniciado pelo autor. Elas correm de forma paralela. A causa absolutamente independente acarreta uma causalidade que é chamada de antecipadora, porque ela interrompe o curso causal iniciado pela agente. Vamos supor que eu ministro veneno para alguém e antes que o veneno comece a causar efeito, vem um raio e atinge a vítima, e a vítima morre do raio. Veja que aí nós temos dois cursos causais. Um, quando eu ministrei o veneno, e o veneno começou a agir, lá estava o curso causal, e outro do raio. Veio o raio, atingiu a pessoa e matou a pessoa. Em nenhum momento esses cursos causais se intercruzaram, eles correram de forma paralela. As causas relativamente independentes se inserem, ao contrário, no processo causal iniciado pela agente, mas por serem independentes, elas têm aptidão para produzirem por si sós o resultado. É o caso do agente, por exemplo, que leva facadas e é levado para o hospital, e que lá, quando ele está no hospital se recuperando,
o hospital pega fogo e ele morre em decorrência das queimaduras. A causa é independente porque o incêndio é capaz de sozinho produzir o resultado, mas é relativamente independente porque, se não fossem as facadas, a vítima não estaria no hospital. No exemplo do raio, tendo ou não ingerido o veneno, o agente, a vítima, seria atingida pelo raio da mesma forma. Tanto as relativas quanto as absolutamente independentes podem ser preexistentes, concomitantes ou supervenientes. Vamos, então, dar um exemplo de cada uma dessas para facilitar o entendimento. Causa absolutamente independente, preexistente, é aquela que já existia quando da prática criminosa e que foi a única responsável pelo evento, ou seja, ela causou por si só o resultado. Vamos supor que A ministre veneno para B e B vai dormir. Antes que o veneno comece a fazer efeito, chega a C, atira em B e mata em B, e dá um tiro em B. Só que na perícia conclui que B morreu em razão do envenenamento e não por causa dos disparos de arma de fogo. Então, C vai responder por tentativa de homicídio. O disparo de arma de fogo aí é uma causa independente porque ela não tem qualquer relação com a conduta de ministrar o veneno. E ela é absolutamente independente porque ela tem aptidão de, por si só, provocar o resultado. Já a causa absolutamente independente concomitante é aquela que surge ao mesmo tempo da conduta do agente. Vamos supor que A dá um tiro em B, mas assim que A dá um tiro em B, o teto desaba e a perícia conclui que a morte se deu por traumatismo craniano em razão do desabamento do teto. O desabamento do teto aí é uma causa independente porque ela não tem qualquer relação com a conduta do agente de disparar arma de fogo. E ela é absolutamente independente porque ela tem aptidão de por si só provocar o resultado. Então, o A não vai responder por homicídio consumado, vai responder por homicídio culpado ou tentado, porque quem causou a morte foi o desabamento. Já a causa absolutamente independente superveniente é aquela que se manifesta posteriormente à conduta do agente. Vamos supor que o agente tenha administrado o veneno para a vítima, e aí a vítima foi-se embora para casa, sofreu um acidente automobilístico e morreu. E a perícia concluiu que a morte se deu por politraumatismo em razão do acidente de trânsito, e que a quantidade de substância, mesmo sendo letal, não tinha começado a fazer efeito no organismo. Então, a gente tem aí que o acidente automobilístico é uma causa independente porque ela não tem qualquer relação com a conduta do agente de ministrar veneno. E ela é absolutamente independente porque ela tem aptidão de por si só provocar o resultado, que de fato provocou. Então, como é uma causa absolutamente independente, embora seja superveniente, que causou o resultado, o cidadão não vai, o sujeito, o nosso autor aí, não vai responder pelo homicídio consumado, e sim pela tentativa de homicídio. Já a causa relativamente independente, pré-existente, é aquela que já existia antes da prática da conduta. Vamos supor que o agente dá uma facada no braço da vítima, só que a vítima tinha diabetes. E aí a perícia conclui que a morte se deu por agravamento da lesão no braço em razão de a vítima ser portadora de diabetes. A conduta do agente se soma à causa pré-existente, acarretando resultado danoso. O diabetes é uma causa independente porque não tem qualquer relação com a conduta do agente. O diabetes já existia. E ela é relativamente independente porque ela não tem aptidão por si só de causar o resultado. Essas causas se somaram para dar aso ao resultado. Se a gente aplica a teoria da equivalência dos antecedentes causais, a gente tem que, se retirar da conduta do agente, que é a facada, o resultado não ocorreria. Então, a facada é causa do evento, e aí o sujeito vai responder pelo homicídio consumado. Verifique que nas outras situações, aqui, ó, causa absolutamente independente. Se a gente retira a ação
do tiro, do disparo de arma de fogo, a morte ocorreria de qualquer forma, porque tinha sido ministrado veneno. Então, por isso que, nesse caso, ele vai responder pela tentativa de homicídio. A mesma coisa é a causa absolutamente independente e concomitante. Se a gente aplica a teoria da equivalência dos antecedentes causais e retira o disparo de arma de fogo, a morte ocorreria de qualquer forma. Então, ele vai responder pela tentativa de homicídio. Da mesma forma, nesse nosso exemplo, se a gente retira a administração do veneno, a vítima morreria de qualquer jeito porque ela sofreu o acidente. Então, não foi causa do evento, tentativa de homicídio. Aqui no nosso exemplo do diabetes, se a gente retira a facada, o evento morte não aconteceria. Então, aplicando-se a teoria da equivalência dos antecedentes causais e o método de eliminação hipotética de Thiem, o agente aí vai responder pelo homicídio consumado. Já a causa relativamente independente concomitante é a que ocorre simultaneamente à conduta. Como exemplo, a gente pode dar o agente que atira na vítima e quando a vítima recebe o tiro, ela tem um infarto e morre pelo infarto e não pelo tiro. Sem a conduta do agente, a vítima não teria sofrido infarto e não teria morrido. Então, há um nexo de causalidade. O agente vai responder pelo homicídio consumado. Por fim, a causa relativamente independente superveniente é a que ocorre posteriormente à conduta do agente. Se ela é relativamente independente, é porque ela se inseriu no curso causal iniciado pelo autor. Nesse caso, aplica-se o artigo 13, parágrafo 1º do Código Penal, que diz que a superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Aplica-se aí, nesse caso, a teoria da causalidade adequada. Veja-se que nos outros exemplos a gente aplicou a teoria da equivalência dos antecedentes causais. Mas nesse caso, de causa relativamente independente superveniente, por expressa determinação do Código Penal, a gente vai aplicar a teoria da causalidade adequada, devendo ser verificado se a condição superveniente teve força suficiente para romper o nexo causal, provocando sozinho o resultado, conquanto sua origem tenha se dado em razão da conduta. Vamos aos exemplos para facilitar. Primeiro, uma causa relativamente independente e superveniente que não produziu o resultado por si só. Vamos supor que o agente atire na vítima, a vítima chega no hospital e no hospital ela pega uma infecção, ela pega septicemia e aí ela morre. E a conclusão se dá da perícia que a morte se deu pela infecção pulmonar que foi adquirida no hospital. Nesse caso, a infecção é causa independente porque ela é apta a acarretar sozinho o resultado morte. Uma coisa é a vítima morrer em razão da hemorragia decorrente dos disparos. Outra, totalmente diferente, ela morrer da infecção. Mas a infecção é relativamente independente porque decorreu da conduta do agente. Sem os disparos, ela não teria contraído, a vítima não teria contraído a infecção. E como é superveniente, cabe agora a gente verificar se ela produziu por si só, ou seja, sozinha, o resultado. Bom, a infecção não produz sozinha a morte, ela está relacionada com as lesões. E, por isso, o resultado morte deve ser imputado ao agente. Afinal, como a gente vê aí, o parágrafo 1º do artigo 13 diz que a superveniência da causa relativamente independente apenas exclui a imputação quando produziu por si só o resultado. A situação é totalmente diferente do caso da causa relativamente independente, quando a causa relativamente independente produziu o resultado por si só. Temos aí um primeiro exemplo do agente que atira na vítima, a vítima é socorrida e quando ela está na ambulância, a ambulância sofre um acidente e aí a vítima morre. E a perícia conclui que a morte se deu por politraumatismo em razão do acidente de trânsito.
O acidente aí é causa independente porque ele é apto a sozinho acarretar o resultado. E ele é relativamente independente porque ele tem relação com a conduta do agente. Se não fossem os disparos, a vítima não estaria na ambulância sendo transportada para o hospital e ela não sofreria o acidente. Cabe agora averiguar se o acidente provocou por si só o resultado. Para isso, a gente leva em consideração a teoria da causalidade adequada. E aí a gente pergunta: é comum que quem seja alvejado por disparos de arma de fogo morra em decorrência de politraumatismo em razão de acidente de trânsito? A resposta, obviamente, é não. E por isso, a causa superveniente produziu por si só o resultado. Houve, portanto, uma quebra do curso causal iniciado pela conduta, e por isso o resultado morte não vai ser imputado ao agente. Vamos a um segundo exemplo para solidificar esse entendimento. Vamos supor que o agente atire na vítima, a vítima é socorrida no hospital, o hospital pega fogo e a vítima morre. E a morte se dá, segundo a perícia, em razão de queimaduras e da inalação de fumaça ocasionadas pelo incêndio. Aí a gente pergunta: qual a probabilidade de alguém que é atingido por arma de fogo morrer em razão de acidente de trânsito ou de incêndio? Aí a gente aplica a teoria da causalidade adequada, porque por si só significa a quebra do nexo causal iniciado pela conduta. Qualquer pessoa que tivesse no hospital nessas condições iria morrer em razão do incêndio. Então, essa causa relativamente independente foi tão superveniente, foi tão avassaladora, que ela quebrou o nexo causal iniciado pela conduta e ela produziu por si só o resultado. A concausa, embora relacionada com o comportamento criminoso, surgiu de forma tão avassaladora que interrompeu o processo de causalidade, provocando sozinho o evento. Então, o agente não vai responder pelo homicídio consumado, e sim pelo homicídio tentado. Com isso, finalizamos o estudo do nexo de causalidade, do nexo causal nos crimes comissivos. Na próxima aula, a gente vai falar do nexo causal nos crimes omissivos, ou seja, a gente vai falar da relevância da omissão. Até lá!